Josué de Souza Montello nasceu no dia 17 de agosto de 1917, numa casa do Centro Histórico de São Luís. Na capital maranhense, estudou no Liceu, onde dirigiu o periódico A Mocidade, em que publicou seus primeiros trabalhos literários. Em 1932, aos 15 anos, colaborava com os principais jornais maranhenses, como Tribuna, Folha do Povo e Imparcial. Aos 19 anos, mudou-se para Belém e, ao fim do mesmo ano, 1936, transferiu-se para o Rio. Foram menos de 20 anos em São Luís, mas tempo suficiente para a construção de um imaginário que alcançava o universal através do particular, provincial, nunca provinciano, dizia Montello. O escritor fazia clara distinção entre os dois termos. Para o primeiro, só existirá a província. Para o segundo, a província conterá também o universo, na complexidade da condição humana. No Rio, logo começou a colaborar em jornais e semanários e depois foi nomeado para um cargo no Ministério da Educação. O ano de 1941 marca a publicação de seu primeiro romance, Janelas Fechadas. Em 1948, é nomeado diretor da Biblioteca Nacional e eleito membro da Academia Maranhense de Letras, ocupando a cadeira número 31. Pouco depois, publicava mais 2 romances, A Luz da Estrela Morta e Labirinto de Espelhos. Josué Montello foi o imortal mais jovem da Academia Brasileira de Letras. Tomou posse em 1955, aos 37 anos, ocupando a cadeira número 29. A década seguinte foi movimentada para o escritor. Em 1956, foi subchefe da Casa Civil durante o governo de Juscelino Kubitschek. Fundou e dirigiu o Museu da República no Palácio do Catete em 1960. Lançou 2 livros, A 10ª Noite e Os Degraus do Paraíso. Já no início da década de 70, publica uma de suas obras mais celebradas, Cais da Sagração. Memórias Póstumas de Machado de Assis, Josué Montello. Prefácio. O memorialista Machado de Assis. O pequeno texto pequeníssimo, seu maior crítico, seu grande amigo, havia-lhe sugerido a publicação de 2 livros, um de teatro e outro de crítica, reunindo os textos dispersos do mestre e companhia. Este, em resposta, concorda com ambas as sugestões, sem esquecer, entretanto, os óbices que teriam que ser superados para que a proposta fosse atendida. Então que admite um novo livro. Mais fácil seriam talvez as memórias. Na correspondência epistolar do romancista com seu crítico, vamos reencontrar a ideia do novo livro, 7 anos depois, agora com a indagação de José Veríssimo, em 11 de janeiro de 1907. Memorialista dos romances. A minha memória compõe-se de muitas alcovas meio escuras e poucas salas claras, às vezes para achar uma coisa desse no porão tão inteiro. Machado de Assis. Os novos romances que integram a bibliografia de Machado de Assis ao longo de toda uma vida consagrada à literatura podem ser divididos em 2 fases bem nítidas. A primeira iniciada com a Ressurreição, 1872, continuada com A Mão e a Luva, 1874, e Helena, 1876, iria encerrar-se com Yaya Garcia, 1878. Demarcadas as fronteiras respectivas, disse-iriam constituir a obra de 2 escritores, a despeito do parentesco estilístico que se evidencia nos 2 conjuntos, já que Machado de Assis nos faz sentir em tudo quanto lhe saiu da pena certos traços nítidos de concordância formal. Ainda não é o Machado de Assis da maturidade, o mestre que escreveu Yaya Garcia, mas já nos deixa sentir que já é Machado de Assis, com individualidade própria. 2 anos depois de Yaya Garcia, publica Machado de Assis na Revista Brasileira as Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançadas em livro no ano seguinte, com as quais tem início a sua segunda fase, em que o romancista confia ele próprio, com a singularidade de seu gênio e o estilo mais denso e original, e tem feição nova, com um leve toque de riso literário, demarcando com nitidez a presença singular do grande escritor entre os mestres da língua portuguesa. Para trás ficar o modelo alencariano. O novo romance abre a segunda fase de Machado de Assis, aquela que, iniciada sob o signo da memória, vai desdobrar-se em mais 4 obras-primas, para encerrar-se com o Memorial de Aires, em que o próprio narrador é o personagem central, ao lado de sua mulher, conforme ele mesmo fez sentir ao seu jovem amigo Maria de Alencar no relance de uma confidência. Cais da Sagração, Josué Montello.
Adeus ao velho cais. Amanhã terás, depois que partires, o vento do largo, o horizonte imenso, o sal do mar alto, Manuel Bandeira, estrela da manhã. O barqueiro Severino, herói principal deste romance, eu conheci em São Luís, sentado na amurada do cais da Sagração, em silêncio, o cigarrinho de palha no canto da boca voltado para o mar. Capítulo 1. Antes de alcançar o topo da ladeira, mestre Severino parou, ofegante, procurando encher o peito magro com a brisa que vinha da praia. Logo voltou a sentir que não podia respirar. Permaneceu imóvel com a mão direita espalmada sobre o coração, sobrancelhas travadas, fisionomia tensa, até que o ar aos poucos devagarinho tornou a alcançar os pulmões. Lá no alto, quase em frente à igreja, voltou a parar, indo ofegante, desta vez para procurar entre as casas baixas do Largo da Matriz, a meia morada de beiral somente onde o doutor Estevam tinha reaberto o seu consultório, depois de uma temporada em São Luís. Aquela de janelas verdes, uma placa junto da porta, conhecia o nome de andar. Recebendo encher o sol da tarde, que rebrilhava na areia, solto no chão e banava do pó que o vento levantava, sem a sombra de uma árvore para amenizar a travessia, mestre Severino repassou de lança sua noite em claro, a cabeça apoiada nos punhos da rede, os pés roçando a esteira de palha, o quarto iluminado pela chama do candeeiro. Deitado, sentiu o peito oprimido, uma ânsia de sufocação, de cabeça levantada, podia respirar melhor. A sensação sufocante de arroxo que a crise o atormentava durante o sono agitado parecia espaçar-se sem que o ar de todo lhe faltasse. Vá se consultar com o doutor, o homem teimoso, tinha dito a Lourença do quarto contíguo, ao levantar-se para lhe trazer mais uma vez o chá de ervas cidreira. Em 2 tempos o doutor dá um jeito nessa sua falta de ar. E ele, levando a boca o cigarrinho de palha, depois de reprimir o pigarro renitente, se o doutor desse jeito em doença, o doutor não morria. Capítulo 39. Pendentes de seus ganchos de ferro à entrada da câmara, os 2 contraventos balançavam na tormenta como incensórios à hora da elevação. Sua débil luz vermelha, que as grossas mangas de vidro protegiam da chuva da ventania, ficou velando o velho barqueiro, noite adentro, enquanto Pedro acudia ao leme e a bujarrão. Quando o mestre Severino voltou a Síria, ainda com o barco aos trembolões, que primeiro viu foram eles, a bordo da coberta, terrível na escuridão. A chuva caía forte, por entre relâmpagos espaçados, mas o vento amainara um pouco, sem que as ondas se cedessem na sua fúria cega em redor do bonança. Ouviam-se nitidamente as chicotadas repetidas das vagas, chofrando o casco, e o barco, embora jogando muito, mantinha-se gargarnamente ao lume das águas, resistindo aos assédios do temporal, com o Pedro na cana do leme, firme, sem de cima. Nós não podemos confundir o modernismo de um Oswald de Andrade ou do Mário de Andrade com o modernismo de um Zé Lins do Rego ou de um Jorge de Lima. Quer dizer, são figuras inteiramente diferentes, contemporâneas, que atuam na mesma fase, mas que encontram singularidades próprias capazes de afirmar a existência de uma literatura poderosamente rica e que ainda não se havia manifestado em plenitude.